ID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender. Ou seja, os Estados Unidos andavam a financiar operações transgênero na Colômbia, andavam a financiar merdas nos outros países que ele nem sequer concorda. Opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos abordar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, uma agência supostamente... Essa agência basicamente andava a financiar tudo o que os Estados Unidos não queriam financiar. Criada para fins humanitários, revelou-se ao longo dos anos como um dos principais instrumentos de imposição da agenda globalista e um braço operacional da elite progressista internacional. Longe de promover o desenvolvimento e a estabilidade, como se anuncia, esta organização tem desempenhado um papel central na manipulação de nações soberanas, desestabilização de governos legítimos e na erosão sistemática dos valores sociais, religiosos e culturais das populações. Com um discurso cuidadosamente construído de ajuda e cooperação, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional atua de forma camuflada, interferindo diretamente na autodeterminação dos povos, promovendo políticas ideológicas e impondo uma narrativa que favorece apenas aqueles que a financiam. Foram financiados para isso, eles têm que falar aquilo que foram financiados. E Portugal não está imune a esta ameaça. Os casos de financiamento de organizações não governamentais e veículos de média não são exceção, mas sim a norma. No Brasil, milhões foram canalizados para organizações sem qualquer tipo de auditoria transparente, atuando como verdadeiros instrumentos de desestabilização de governos legítimos e de imposição forçada de uma agenda progressista radical. Estas organizações não governamentais, muitas vezes ligadas a redes internacionais controladas por elites globalistas, funcionam como braços operacionais da esquerda política, promovendo políticas de identidade. Só assim é que a esquerda consegue ganhar alguns eleitores e consegue vencer na narrativa, porque senão perde-se completamente. Identidade de género, ideologias extremistas e reformas sociais que desrespeitam e enfraquecem a moral e os valores conservadores das populações locais. Mas o problema não é exclusivo da América Latina. Em Portugal, o mesmo modelo tem sido aplicado de forma silenciosa e eficaz. Durante anos, as organizações não governamentais financiadas indiretamente por estruturas como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e Open Society Foundations têm influenciado políticas públicas em áreas como imigração, igualdade de género e educação, alterando o tecido cultural do país. Organizações apoiadas por estas entidades infiltram-se nas escolas, universidades e meios de comunicação social, promovendo uma agenda progressista radical sem qualquer oposição mediática significativa. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional não age sozinha. Está profundamente alinhada com as Open Society Foundations de George Soros, que receberam centenas de milhões de dólares para financiar políticas progressistas e minar governos que se recusam a ceder à agenda globalista. Em Portugal, a influência desta organização tem sido notória. Os sucessivos Em todos os países socialistas, a influência da USAID foi grande, em todos. Governos de esquerda, alinhados com estas diretrizes internacionais, facilitaram a propagação destas ideias, normalizando práticas que outrora seriam vistas como atentados contra os valores da sociedade portuguesa. O objetivo é claro: dissolver tradições culturais, enfraquecer a soberania nacional e transformar o país num laboratório de políticas progressistas. Os portugueses têm assistido à degradação das suas instituições, à destruição dos seus valores tradicionais e ao crescimento de um Estado cada vez mais controlador, que silencia opiniões contrárias e persegue qualquer tentativa de resistência. Todos os governos de esquerda são assim, tudo o que é ao contrário é perseguido. Outro aspecto preocupante é a relação obscura da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional com grupos extremistas. Milhões de dólares em ajuda humanitária foram estrategicamente redirecionados para financiar organizações ligadas ao terrorismo. Aquilo que apareceu ali já é normal acontecer. Financiar esse tipo de organizações. An account linked to President Donald Trump claims Hungarian-American billionaire George Soros is responsible for interfering in the political landscape of many countries. The account claims that Soros used a hefty $260 million from U.S. aid to spread chaos, change governments, and pursue personal gain in countries such as India, Bangladesh, Sri Lanka, and Ukraine. Now, this comes as the Trump administration continues to freeze U.S. aid's budget, describing its initiatives as misaligned with American interests and accusing them of destabilizing global peace.
Well, many ideas, but look, he's done a great job. Look at all the fraud that he's found in this U.S. AID. It's a disaster what the people, radical. Para vocês verem o que os Estados Unidos andam a financiar há anos. Há anos. Left lunatics. They have things that nobody would have even believed. The whole thing with 100 million spent. Aliás, houve uma revista, que já nem sei de onde é que era a revista ou jornal, que disse que sem financiamento da USAID iam falir. Lá está, para vocês verem que a USAID estava a financiar coisas que não funcionam na prática. And you know what? With money going to all sorts of groups that shouldn't deserve to get any money, with the money, I'd like to see what the kickbacks are. And billionaire Elon Musk, who's been critical of what he calls woke and controversial international projects, backs the smear campaign against Soros. In fact, this all comes as Donald Trump's administration has shuttered the nation's premier development agency. Well, it doesn't, but they get it very easily. I mean, we don't have very good security in our country, and they get it very easily. And what we're doing, if you look at what has just taken place with respect to some of the investments that have been made on another agency that people have been talking about for years, but nobody did anything about it, it's absolutely obscene, dangerous, bad, very costly. I mean, virtually every investment made is a con job. There's no Aquilo não foi um investimento, foi um gasto enorme. nothing of value to anybody unless there's a kickback scheme going on, which is possible. And we're going to be doing more and more of that. Meanwhile, in Hungary, Prime Minister and Trump ally Viktor Orban has taken a stronger stance. Orban, in fact, has pledged to expose foreign-funded organizations and ensure legal consequences for those receiving money from abroad. In America, we would call them agents, as they do not serve their own country, but accept money from another power. We don't call them agents, but these are people and organizations paid from abroad whose job is to overthrow the Hungarian government. The move has also drawn criticism from the EU and international bodies, with the European Commission launching an infringement procedure this month, citing threats to democratic values. But despite this, Orban remains defiant, warning that foreign networks must be swept out protect Hungary's sovereignty. We are talking about a dark thing here. Brussels, the Soros Foundation, the U.S. budget, they have channeled big amounts of money with a political purpose into the political life of certain countries. So that everyone understands. They must be swept out. And this must be stopped now that the U.S. president has taken action. When, if not now? So as the battle intensifies, one question lingers. How far will nations go to cut off foreign influence? And is this really the beginning of the end for not just Soros-backed projects, but for the U.S. Agency for International Development itself? Portugal, como membro da União Europeia, também acaba por estar indiretamente ligado a esta rede de financiamento, visto que as políticas de acolhimento e apoio a refugiados frequentemente ignoram as ligações destas pessoas a grupos sob o disfarce de apoio às... Já tivemos aqui gente que estava a receber apoios do Estado que era ligado a esses grupos. comunidades carentes. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional funcionou como um canal de financiamento oculto para grupos que promovem a estabilidade global. A estratégia de manipulação não se limita ao apoio a grupos estrangeiros. Em Portugal, assim como noutros países europeus, assistimos a um claro investimento na engenharia social através da cultura. Óperas, espetáculos teatrais e eventos culturais patrocinados por organizações não governamentais globalistas promovem a ideologia progressista e a desconstrução dos valores morais tradicionais. Além disso, o financiamento de projetos de controle de natalidade em países pobres também tem um reflexo preocupante em Portugal. O incentivo a outras agendas progressistas são cada vez mais evidentes nas políticas de saúde pública. Tudo isto é promovido sob a máscara de planeamento familiar e direitos reprodutivos, quando na realidade se trata de um programa deliberado de reconfiguração demográfica. Felizmente, as populações começam Os queixam-se que não há para trabalhar quando eles próprios incentivam as mulheres a não ter filhos. Se não tens filhos, não há para trabalhar mais tarde. a despertar para esta realidade. O movimento Make Europe Great Again, MEGA, inspirado no sucesso da abordagem de Donald Trump nos Estados Unidos da América, tem crescido em força e adesão, tornando-se um grito de revolta contra a hegemonia burocrática e ideológica imposta pelas elites globalistas.
Em Portugal, apesar do domínio da esquerda progressista e do silenciamento da oposição nos média, movimentos políticos e sociais têm vindo a ganhar força contra esta agenda. O crescimento da direita conservadora e nacionalista reflete a insatisfação de uma grande parte da população, que não aceita esta reconfiguração cultural e ideológica imposta de cima para baixo. Conclusão: a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e outras instituições globalistas têm trabalhado como verdadeiros braços armados da agenda progressista internacional. Sob o pretexto de ajuda humanitária e desenvolvimento, destroem valores, impõem ideologias e financiam a desordem mundial. Mas o povo está a despertar. Agora, cabe a cada um de nós denunciar e expor estas mentiras. A verdade não pode ser calada, e a resistência contra esta destruição programada dos valores sociais e religiosos deve continuar. Se gostou deste vídeo, Em resumo, os Estados Unidos andavam a financiar tudo que era podre, tudo que era mau e não sabiam. Andavam a financiar cenas LGBT, andavam a financiar coisas para deitar governos abaixo e nem sabiam. É o resumo que eu tiro daqui. É que eles andavam a gastar milhões de milhões.